Entenda por que Davi Brito conquistou o público evangélico. Exatamente, meu povo, eu vou contar para vocês. Vamos entender essa situação. Por que Davi Brito conquistou e está conquistando o público evangélico? Vamos lá, meu povo, antes de eu chegar lá, antes da gente contar para vocês, tá? Eu queria aqui deixar para todo mundo aí de casa aquele recadinho especial, obviamente, né? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. E se você, por acaso, ainda não deixou o seu like, tá esperando o quê? Deixa o seu like, deixa a sua curtida, ó, curtidinha, joinha, ajude o nosso canal, porque, gente, é muito importante o seu like, tá bom? Só assim o YouTube vai espalhar o nosso canal para mais pessoas. Então a gente precisa muito, muito, muito do seu joinha. Deixa o joinha e vem com a gente. Então vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá, porque é isso que eu falei aqui para vocês. Vamos entender, né, essa situação, o público evangélico, né, que foi atraído pelo Davi. Davi que atraiu o público evangélico. Vamos lá, gente, vamos entender essa situação. Vamos lá. Olha só, gente, no fervor da comunidade evangélica, Davi Brito, participante do BBB 24, né, tá quase chegando aí, praticamente campeão. Já podemos consagrar campeão? Calma, mas vai ser, né, gente? Vai ser, de fato, não tem para onde correr. E aí, ele ganhou um espaço especial nos corações de quem? Eu sei que foi, né, nos corações da maioria dos brasileiros, mas do povo evangélico em especial, que é o que nós vamos falar aqui, tá? Bom, gente, a jornada dele na casa mais vigiada do Brasil não é apenas uma narrativa de estratégias e desafios, não. Vai além de uma representação viva de valores, crenças, que é compartilhada por muitos fiéis, exatamente. O Davi, meu povo, transcendeu aí as telas, a telinha da casa das pessoas e tornou-se aí um símbolo de resiliência, integridade e fé. E é isso aqui que eu queria pontuar para vocês aí de casa, fé. Foi essa fé aquilo que mais conquistou o público evangélico. E é claro, não vou deixar aqui de mencionar também as pessoas que não fazem parte desse público, que também foram aí atraídas por essa fé, né, tão fervorosa, essa forma, que o povo ficou tão impressionado com essa fé do Davi. Então, Davi conseguiu conquistar, sim, boa parte do público, em especial os evangélicos, por conta desta fé que ele demonstra, né, dentro da casa. E assim, a postura dele, meu povo, é uma postura firme diante das adversidades ali, que é aliado à genuína expressão de fé, como eu já falei, que conquista o respeito e a admiração de grande parte da comunidade, principalmente de quem? Dos evangélicos. E vamos lá, porque a conexão entre o Davi e os muitos evangélicos vai além do entretenimento, é uma ligação baseada na identificação com a jornada pessoal e espiritual. A autenticidade e compromisso com as raízes em Cajazeiras e sua fé cristã, tá, ressoam profundamente, inspirando não apenas dentro dos muros da casa do BBB, mas também além, em muitos lares evangélicos de todo o país. Enquanto Davi, meu povo, enfrenta os desafios do confinamento, seus diversos admiradores evangélicos o acompanham com fervorosas orações. É isso que a gente vê aqui fora, né? Muitos que estão torcendo por Davi, eu até acredito que aqueles que não sejam evangélicos também estão orando aí, fazem orações fervorosas pelo Davi e estão dando aí apoio para ele, um apoio inabalável, e põe inabalável nisso. Você concorda? Né? Acreditando aí que a presença do Davi dentro do programa vai além, vai muito além dessa mera competição aí que a gente está assistindo. Você concorda com isso? Sim ou não? A presença do Davi dentro do programa, a trajetória dele, o perfil dele, vai além dos muros da casa mais vigiada do Brasil, gente. Ela transcende. Aqui fora, eu queria que você aqui desse a sua opinião a respeito disso, se você concorda ou não. Tudo que ele fica só dentro do jogo, pra cá pra fora não serve. Fala pra gente, tá? Eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. E vamos lá, que eu quero elencar aqui pra vocês um pouco do histórico do Davi, dentro e fora da casa, tá? Do BBB, que fez com que ele, gente, conquistasse esse fervor, né? Essa paixão pelo público em geral, mais especial, o público evangélico. Então vamos lá, porque eu vou falar aqui pra vocês
a respeito do lar evangélico, porque o Davi cresceu em um lar evangélico. E vamos lá, porque eu vou falar aqui para vocês que o Davi ele cresceu frequentando a igreja Assembleia de Deus, administrada pelo pai dele, que é pastor, né, que se chama Dermeval Brito, e lá na periferia de Cajazeiras, em Salvador, lá na Bahia. Só que durante 25 anos, eu acho que muita gente não sabia disso, durante 25 anos o pai do Davi congregou na Igreja Batista. E foi nela que o Davi foi introduzido dentro da igreja evangélica. Com isso, meu povo, ele foi criado num lar cristão, né? Com o pai atuando como pastor, a mãe como missionária. A fé se tornou, na verdade, um pilar central na formação da vida do Davi. E durante a adolescência, ele pertenceu também, vamos lembrar aqui, não sei se vocês sabem, mas durante a adolescência do Davi, ele pertenceu ao grupo de jovens da igreja. Ele também se dedicou muito ao estudo bíblico. Então, tudo isso aí são algumas características, né, que podem, com certeza, ter feito com que o público evangélico se identificasse também com o Davi. Tá? E deixa eu contar para vocês aqui que em julho de 2018 ele foi batizado, mas ele não quis seguir ali o caminho, a rota do pai dele, que é pastor. Ele preferiu desempenhar outros papéis na igreja, como por exemplo, ser músico, né, ministro de louvor. Não se esquecendo também, meu povo, que ele também pregava muito, também era um dos ofícios do Davi dentro da igreja. Só que, deixa eu contar para vocês, obviamente vocês devem saber disso ou não. O Davi, quando foi em 2020, ele deixou a igreja. O pai dele, inclusive, deu uma entrevista, tá? Para o portal Extra, para o jornal Extra. E o pai dele disse o seguinte a respeito disso, ó. Ele tinha um papel ativo na igreja, mas há algum tempo se desviou do caminho. Foi o que o pai dele disse a respeito da trajetória do Davi. Era ativo, tá? Era um cara que estava sempre ali em tudo, porém se desviou do caminho. Segundo o pai dele. E o que acontece? O pai dele também falou sobre o comportamento do filho dentro do reality. Olha só o que o pai também disse. Isso ainda, tá, gente? Ali na entrevista que ele deu para o jornal Extra. E ele falou o seguinte, ó. Eu fico surpreso pela maneira racional que ele vem lidando com situações que aqui fora talvez ele agisse de forma diferente. Eu estou orgulhoso. Foi o que o pai dele falou. E aí ele também falou sobre a profissão de cozinheiro, tá? Que por sinal o Davi também parece que pegou muito bem, né? Essa profissão aí do pai. O Davi sabe cozinhar muito. E aí o pai falou o seguinte: sou cozinheiro profissional, tirei meu diploma pelo Senac e sempre tirei o sustento das panelas. E o pai também falou, gente, do Davi, que após ele se separar da mãe do Davi, ele chegou a criar o filho. E a outra filha dele, né, que é a primogênita, a Raquel, criou os dois. Aí ele falou assim, ó, Davi tinha uns 11 anos e eles vieram morar comigo, porque ficava mais fácil para ir à escola. Eu dava banho, comida, lavava e passava as roupinhas deles. Fui pai durante alguns anos. Fui pai, ou seja, pai e mãe, né? E aí, gente, nesse período aí, o Dermeval, de 53 anos, tá? Ele falou que enfrentou o desemprego e começou a comercializar o quê? Comida nas ruas. Aí começou a vender comida na rua. Aí ele falou assim, ó, preparava salgado, bolo, suco e vendia na praça. Só que ele disse que o Davi começou a ajudar também, porque o Davi era muito trabalhador. Aí ele disse que por conta das dificuldades enfrentadas ali na casa e tal, o Davi começou a vender água e bala no semáforo. Olha só o que ele falou. Com cerca de R$15, ele comprava alguns pacotes de balas e os vendia. Foi assim que conseguiu pagar o botijão de gás uma vez, para que eu pudesse preparar comida para vender. Ele sempre foi um jovem trabalhador. Foi o que o pai disse. Tá, gente? Sobre o Davi. Realmente, ele é muito trabalhador, né, meu povo? Isso aí a gente não pode negar, né? Vamos agora ver sobre o ofício de músico do Davi, olha só. Que foi, né, um dos ofícios que o Davi desempenhou dentro da igreja, gente. Como eu falei anteriormente, gente, o Davi, ele se dedicou muito à vida musical dentro da igreja. E no BBB, ele contou sobre esses atributos dele. Deixa eu contar pra vocês aqui, que não sei se vocês lembram, mas dentro do programa, o Davi teve um episódio aí que ele estava conversando com a Bia, com a Alane, com a Isabela e com o Matheus na piscina. E aí ele falou que ele sabe tocar 8 instrumentos musicais. E olha só o que ele disse. Sei tocar cavaquinho, bateria, violão, guitarra, contrabaixo, pandeiro, timbal, sax. Eu sei um pouquinho de sax, foi o que ele falou. E tudo isso eu aprendi na igreja. Aí a Bia, né, falou, seu pai é pastor, né? Aí ele, sim.
Tudo isso eu aprendi na igreja. Eu não sabia mexer nem na baqueta da bateria, ficava só olhando os caras tocarem. Aí me interessei. Tudo na vida é interesse. Foi o que ele falou. Concorda, meu povo? Concorda, né? Aí, gente, ele falou o seguinte: quando acabava o culto, eu ficava lá. E aí ele ficava vendo, tá? Imitando, né, os movimentos da bateria ali. E foi assim que ele conseguiu aprender a tocar, tá, gente? Aí ele falou que deu certo e aí ele começou a tocar. Só de olhar ele começou a aprender. É isso. Essa foi a vida, a trajetória de músico do Davi. 8 instrumentos musicais? Realmente, são muitos, né? Bom, vamos lá que agora eu vou contar pra vocês também a respeito da carreira, né, gente? Do ofício de pregador. Porque o Davi também prega bastante, né? Pelo menos aqui fora. Quer dizer, pelo menos quando ele era da igreja, ele pregava. Agora ele não faz mais parte, né, da igreja. Aí ele falou também, aqui fora, o pai do Davi, a respeito do Davi pregando, né, em algumas igrejas e tal. Deixa eu falar pra vocês que o Davi, ele cresceu, gente, pregando na igreja, tá? E o pai, ainda nessa entrevista que ele deu lá pro jornal Extra, ele falou o seguinte: ele chegou a pregar em várias igrejas, cantava, tocava instrumentos. Davi sempre foi curioso, queria aprender de tudo. Meu dever como pai era mostrar os ensinamentos de Deus a ele, mas quando ficou adulto teve o livre arbítrio de querer continuar ou não. Criamos filho para o mundo, ele não é mais da igreja, mas a fé é o que carrega de Deus e estão no coração dele. Foi o que o pai dele disse, tá? Então, como vocês podem ver, viram aí pelas fotos, tá? Davi pregando muito, em diversas ocasiões na igreja, é um pregador. E vamos agora citar algo que o Davi faz muito dentro do programa, algo que é de costume dele fazer. Sempre quando ele volta do paredão, o que o Davi faz? Ele cita um salmo. Vocês sabem, né, gente? É isso que ele faz. Então, apesar, gente, dele não estar mais na igreja, sempre que ele volta de um paredão, o que ele faz? E você sabe, né? Não foram poucas vezes que ele voltou, foram diversas. E nisso ele sempre clama um salmo em agradecimento. Por quê? Porque continuou na casa. Então, isso é algo que o Davi faz de costume dentro do BBB, tá? E outra coisa também que o Davi chamou muito a atenção, sabe o que foi? Que também parece que o povo evangélico, né, algumas pessoas aqui de fora, evangélicas, curtiram, né? Foi quando o Davi entregou uma profecia para Bia. Eu não vou dizer uma profecia, mas quando ele entregou algo da parte dele ali, né, que muitos interpretam como profecia. O que acontece, gente? Isso aconteceu numa das festas, tá? Vocês devem lembrar muito bem. Que, inclusive, isso que ele contou para Bia aconteceu, né? Vamos falar aqui que realmente aconteceu. Em uma das festas, gente, ele teve ali um diálogo, uma conversa com a Bia, e aí ele abriu o coração para Bia. Ele compartilhou com a Bia ali algumas coisas, tá? Em relação a ela. E ele confessou que ele tinha convicção de que ela estava destinada a viver um extraordinário fora da casa. É claro que isso deixou a Bia bem assustada, preocupada, desesperada, porque ela achou que ela não ia conseguir chegar na final, depois disso que ele falou. E olha só o que ele disse, não sei se vocês lembram. Ele falou isso aqui, ó. Quando você sair daqui, você vai chorar muito, porque você queria muito estar aqui. Mas Deus não preparou isso aqui para você. Deus só encaminhou isso aqui para você chegar até aqui, para servir de caminho lá para fora. O que está lá fora é bem maior. Meu Deus, gente. Isso que o Davi falou, tá? Foi levado como uma profecia por muitas pessoas. Davi, tipo assim, dando uma profecia para Beatriz e que agora se concretizou. Tá? A Bia, quando ouviu isso, ela entrou em choque, ficou assustada. Ela falou, me assusta isso, Davi, que você tá falando. Só que é isso, gente. Ele falou algo que ele estava sentindo ali, né? Uns levam como profecia, outros levam apenas como algo que o Davi sentiu naquele momento, que ele quis passar para ela, um sentimento que ele estava tendo a respeito dela, tá bom? E agora vamos falar sobre a fé e a autoconfiança do Davi? Sim, gente, porque de acordo com a irmã do Davi, a Raquel Brito, que deu uma entrevista aí pro portal Observatório dos Famosos, ela falou sobre a autoconfiança inabalável do irmão dela, do Davi. E aí, gente, a autoconfiança do Davi é surpreendente, mesmo chegando até ser confundida por muitos como soberba. Você concorda? Sim ou não? Fala pra gente. Afinal, é difícil ver uma pessoa com tanta certeza das coisas. Ainda mais quando ele, né, ali, passou por diversos paredões e sempre dizia com convicção que ia voltar. Essa autoconfiança do Davi
que tem atraído a atenção dos espectadores de uma forma geral e muitos evangélicos, tá? Aí, o que acontece? A irmã do Davi, nessa entrevista que ela deu ali pro portal, ela falou que o Davi, ele tem essa confiança que não é algo assim apenas de jogo, é uma característica que tá dentro dele desde sempre. Foi o que a irmã do Davi falou, tá? E que apesar dos desafios e adversidades, ele sustenta essa convicção que vai alcançar sucesso na jornada dele dentro do BBB. Aí ela falou assim, ó, em meio ao cenário desafiador do BBB, o Davi carrega consigo não apenas a bagagem de um jogador, mas também a força de suas convicções fundamentadas na fé e na criação familiar. Esses elementos adicionam camadas significativas à sua participação no programa, transformando ele não apenas em um concorrente, mas em alguém cuja jornada reflete suas raízes profundas em Cajazeiras e na fé cristã. Foi o que ela disse, tá, gente, ali pro Observatório dos Famosos ali, que ela deu a entrevista. Então, assim, gente, eu queria até falar aqui com vocês, tá, a respeito disso. E você, meu povo, você se identifica com o Davi? Mesmo não sendo parte desse grupo específico que eu mencionei aqui, que é o grupo dos evangélicos, você se identifica com o Davi? Afinal, meu povo, o que acontece? O Davi não conquistou apenas o público evangélico, tá? Mas quase todo o Brasil, tanto evangélicos quanto não evangélicos. Ele cativou pessoas de diversas categorias sociais, de diversos níveis de renda, de diversos círculos artísticos e não artísticos, nacionalmente e internacionalmente, de norte a sul, Bahia, né, nem se fala, de outros estados brasileiros. Muitos estão torcendo para o Davi para que ele se consagre como grande campeão do BBB 24. E você? Você que está do outro lado. Você está torcendo por ele? Ou tem outro participante aí que você quer ver, quer que se consagre o campeão do BBB 24? Compartilhe com a gente, fale aqui, coloque aqui nos comentários para quem é sua torcida e por qual motivo que você está torcendo por ele, pelo Davi, ou por outro, né? Se for outro, você, por favor, compartilhe aqui, gente, a sua opinião com a gente, tá bom? E agora, eu quero dar aquele recadinho para você que está aí do outro lado. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. E se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Filhos Canal.